Ele passa por algumas etapas, né? Antes a metáfora era considerada só uma figura de linguagem, sendo que a importância dada a ela ganhou corpo a partir da década de 70, quando a metáfora passa a ser reconhecida como essencial até para o processo de comunicação, né? A gente pensa, se expressa e se comunica por meio de metáforas, né? Então, quando eu falo que hoje eu acordei meio para baixo, isso aí tem uma metáfora. Para baixo é como se eu tivesse caído, deitado, doente, né? Isso orienta a nossa comunicação, né? Então, esse tipo de importância dada à metáfora começa a ganhar corpo a partir da década de 70, e hoje já existem estudos, né, dando uma grande importância ao ensino por meio de metáforas, ensino de ciências, né? A gente tem diversas pesquisas nesse sentido. E logicamente, né, processos de comunicação, né, passam por aí, né? A publicidade se utiliza muito de metáforas, ainda que as faculdades não tenham uma cadeira, né, de ensino de metáforas. Eu acho que o publicitário se utiliza dela até de forma instintiva, né? Mas ainda não existe um estudo sistemático da metáfora no campo da publicidade e da comunicação como um todo. São técnicas que podem ser desenvolvidas. Se eu tenho consciência de que eu estou utilizando a metáfora, né, de repente eu posso aprimorar, né, a utilização disso no meu trabalho, né. De certa forma a gente faz isso muito na animação, no projeto, que a gente tem um projeto Universidade das Crianças, a gente procura utilizar de analogias e metáforas para a transmissão de conceitos científicos, né. Hoje a gente faz isso com uma certa consciência, né. Então acho que na publicidade também isso pode passar por aí também, né? Se o publicitário começa a ter consciência desse recurso, de repente ele pode se apropriar disso com uma qualidade maior e com uma certeza maior. É um filme da década de 80, parece que de 83, início da década de 80, né? E o tema dele é sobre um processo de dominação cultural, né, em países subdesenvolvidos como o nosso. Então ele foi feito nesse contexto, né? Hoje a gente passa esse filme para uma turma, a gente já vive um outro contexto, né? Bom, então essa é uma primeira questão. Uma outra questão é a seguinte: quando eu fiz aquela pesquisa, uma preocupação que eu tinha era em falar sobre a intenção do autor com as metáforas e o que seria percebido pelo espectador. Só que eu não tenho como falar sobre a intenção do autor sem perguntar para ele qual que é a sua intenção. Então a pesquisa foi dividida em duas etapas. Uma foi verificar o que o autor queria com aquele filme e o que a gente conseguia passar para um público, né, com aquelas metáforas lá. Então a primeira coisa foi fazer uma entrevista com o autor, com o Marcos Magalhães, né, e a gente pegou pontualmente ali cada metáfora que eu enxergava no filme, porque cada pessoa percebe uma coisa diferente, né. Então eu fui tentando verificar quais eram as intenções dele com aquele filme, né.
E depois, num segundo momento, verificar como o público percebia, se havia uma correspondência entre a intenção do autor e a percepção do espectador, né? Bom, um primeiro problema que eu tive foi que a minha hipótese é de que aquele filme era um filme feito para adultos, né? Eu ainda enxergo esse filme como sendo isso. Aí eu coloquei essa questão para o autor, né? Quem que era o seu público? Porque isso ia orientar o meu grupo de espectadores. Eu ia formar meu grupo a partir dessa pergunta que eu fiz para ele. Perguntei para ele, quem que é o seu público? Ele falou assim, bom, eu não fiz para um público específico. Para mim, quanto mais amplo, melhor, né? Se uma criança assistir e não entender a metáfora, pelo menos ela está se divertindo. Então ele me respondeu desse jeito. E criou um nó para mim, porque aí eu tive que fazer com grupos bem diversificados, né? Ou seja, isso mudou toda a segunda fase da minha pesquisa. Então, tem essa questão da metáfora, né? O que ele pretende, para quem que ele pretende e o resultado que se consegue a partir disso. Na verdade, quando eu crio uma metáfora, eu não tenho muito controle, né? Ao contrário da analogia. A analogia, eu comparo dois domínios, né? Comparo explicitamente qual que é a relação desses dois domínios, né? É como se eu falasse, você está perfumada como uma flor. Eu estou comparando a questão do cheiro, né? Na metáfora, não. Se eu falo você é uma flor, eu não sei se eu estou falando do perfume, ou do espinho, né? Ou da suavidade. Quer dizer, tem vários domínios aí que estão sendo comparados. Então, quando eu crio uma metáfora, eu não tenho a certeza de como o espectador vai perceber essa metáfora. Na verdade, eu acho que a analogia... Aliás, existe uma corrente na área de educação que diz que a analogia ela é muito mais interessante para a educação porque ela aponta justamente a relação entre os dois domínios, como eu estava dizendo antes, né? Então eu comparo explicitamente um domínio com o outro, ao contrário da metáfora. A metáfora eu deixo em aberto, então eu não sei bem como o aluno vai interpretar, né? Agora, para a publicidade, né, quando eu falo da cerveja que desce redondo, né, isso aí tem uma metáfora muito forte, né? Isso orienta a marca do produto, isso já está... a gente já incorpora isso até com uma ação de tomar alguma coisa, como que aquilo, né, acontece no nosso organismo. Então, essa é uma metáfora muito forte, né? Eu acho que a publicidade, de repente, se utiliza até mais da metáfora do que a educação, né? Na educação, a gente tem que utilizá-la com um pouco mais de cuidado, eu acho. Embora eu acho que tanto a analogia quanto a metáfora, elas têm um valor muito importante. Não tem muito controle do que vai ser percebido pelo aluno, né? Então, quando eu comparo dois domínios sem apontar qualquer similaridade entre eles, então eu estou deixando em aberto para ele interpretar. Isso é um perigo, é um risco, né? E por isso a metáfora era combatida na educação, né? Existem teóricos que dizem que a metáfora não deve ser utilizada para fins de transmissão de conhecimento. Aliás, a própria palavra transmissão de conhecimento já é um pouco complicada, né? O conhecimento não é algo que eu pego e dou para alguém, né? Mas é algo que vai sendo construído. Se ele é construído, por que não utilizar a metáfora, né? Só que ela tem que ser usada com um certo cuidado.